Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Química. Na aula passada nós estávamos vendo sobre tabela periódica. E aí nós vamos continuar o nosso estudo sobre a tabela periódica. E na aula de hoje nós vamos ter como tema as propriedades periódicas, ok? Pessoal, vocês estudaram a tabela periódica e eu falei para vocês que os elementos eles são agrupados de acordo com o aumento do seu número atômico, né? E aí o que acontece? Os elementos da mesma família possuem as mesmas propriedades gerais. E algumas propriedades dos elementos podem ser verificadas de acordo com sua posição na tabela periódica. Vou logo informando que as que aparecem mais em questões são raio, eletronegatividade. Geralmente eles cobram muito essas duas, muito mesmo. Não quer dizer que não possa acontecer de surgir as outras, acontece, mas essas são as que mais ocorrem em questões. E são bem simples de serem entendidas. Eu vou explicar todas. As que aparecem mais em questão, eu vou avisar, pessoal, essa daqui aparece mais, daqui aparece menos, mas nosso conhecimento ele é geral, então temos que ver todas, ok? Então, propriedades periódicas são aquelas que crescem e decrescem à medida que o número atômico aumenta, pois, como eu já havia falado para vocês, os elementos eles são organizados de acordo com o aumento no número atômico. A primeira delas, o raio. Raio é importante? Muito. Cai bastante, E aí como é que vai se dar? O raio atômico, ao longo do período, aumenta da direita para a esquerda e ao longo do grupo, de cima para baixo. Então, eu tenho aqui o raio, O raio, ele vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, os elementos mais abaixo e mais à esquerda da tabela periódica, eles são de certa maneira, entre aspas, maiores do que os elementos que estão aqui à direita, Então, quando eu falo do raio, eu estou me referindo ao tamanho. Mas cuidado, Porque não temos como ver o tamanho do átomo. Aqui, quando eu estou me referindo ao tamanho, eu estou me referindo à distribuição das camadas, Quanto mais camadas eu tenho para um átomo, maior é o seu raio. Quanto menos camadas, menor é o raio. Então, aqui para o raio, eu vou incluir todos os elementos da tabela periódica. Veja que eu não estou separando, retirando desse meu conjunto os gases nobres, pois os gases nobres também têm raio atômico, Também tem essa questão. O que vai acontecer aqui nos gases nobres é que eles não gostam de se relacionar com os outros elementos, mas o raio atômico não tem referência a nada de relação. A relação que ele tem é de tamanho, então todos os elementos estão aqui agrupados. Energia ou potencial de ionização. Energia necessária para retirar um elétron da última camada de um átomo na fase gasosa. Então, potencial de energia de ionização ao longo do período aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo de baixo para cima, incluindo os gases nobres. Então, o potencial de ionização ele é o inverso do raio. Então, a energia necessária para eu retirar um elétron. É mais fácil eu retirar o elétron de um átomo que está mais afastado, de um elétron que está mais afastado, do que de um que está bem próximo. Então, quanto menor o raio, maior a sua energia de ionização. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Então, essas duas aparecem bastante também. Por quê? Porque uma é o inverso da outra. Fora essas duas, vai ter a questão da eletronegatividade. Também aparece bastante. Mas essas duas é o que prevalece em questões. Então, lembre que elas são opostas. Enquanto o raio vai estar aqui, a energia de ionização vai estar aqui. Então, a energia de ionização ela é maior quanto menor for o raio.
Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada por um átomo na fase gasosa ao receber um elétron em sua última camada, transformando-se em um íon gasoso, um ânion. A afinidade eletrônica ao longo do período aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo de baixo para cima, sem considerar os gases nobres. Então ela vai ser a afinidade eletrônica da mesma forma que a anterior, né? Perdão. Então, ó, pessoal, vai ser da mesma forma que a anterior, tá? Só que na anterior eu incluí os gases nobres, tá? Porque aqui eu estou falando de energia necessária para retirar. Novamente, eu não estou falando de ele se relacionar com outro elemento. Então ele vai possuir energia potencial de ionização. O que não vai acontecer aqui na afinidade eletrônica, porque eles não possuem afinidade com outros elementos. Então, exceto os gases nobres. A afinidade eletrônica vai ser a mesma da anterior, só que com exceção dos gases nobres, pois os gases nobres não gostam de se relacionar com ninguém. A eletronegatividade parece bastante, tá? São essas três, tá? Que eu havia falado: raio, energia potencial de ionização e a eletronegatividade. São as que mais aparecem. Não quer dizer que não possa ser cobrada nenhuma outra, mas dê ênfase a estas, tá? É a capacidade que o átomo de um elemento químico tem de atrair elétrons para si, quando estes são compartilhados para formar com outros átomos substâncias compostas. Então, capacidade de atrair elétrons, tá? A eletronegatividade ao longo do período aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo de baixo para cima, sem considerar os gases nobres. Então, vai ser a mesma que a anterior, tá? Pois, se eu tenho um menor raio, os elétrons estão mais próximos do núcleo. Núcleo, lembre, positivo, né? Positivo e neutro. De forma geral, positivo. Então, eu vou ter aqui, ó, positivo para atrair elétron. Então, quanto menor essa distância, mais forte ela vai ser. Quanto maior a distância do núcleo até a última camada, menor essa força de atração, né? É algo bem lógico, né? Quanto mais próximo eu estou, maior a minha capacidade de influência. Quanto mais distante eu estou, menor a minha capacidade de influência. Eletropositividade. Desculpa, aqui ficou errado, né? Eletropositividade, perdão. A eletropositividade é a capacidade que os átomos de um elemento químico têm de perder elétrons quando participam de ligações químicas para formar substâncias compostas. Então, a eletropositividade ao longo do período aumenta da direita para a esquerda e ao longo do grupo de cima para baixo, sem considerar os gases nobres. Então, vai ser a mesma forma que o raio. Até porque a eletropositividade vai ser o inverso da eletronegatividade. Então, aqui vai estar relacionado ao aumento do raio. Densidade. Pessoal, quase, acho que nunca ouvi uma questão envolvendo essa questão sobre densidade absoluta, tá? Com relação à tabela periódica. Densidade é muito cobrada em questões, mas não com relação a essa classificação periódica, tá? Mas temos que ver todas, ok? Propriedade experimental determinada pela razão da massa da substância e seu volume. Fórmula normal da densidade, né? Densidade igual a massa sobre volume. Então, densidade aparece muito, mas não com relação à tabela periódica. Ela vai estar localizada aqui, ó, mais ao centro, são os elementos mais densos. Estão, ó, nesse sentido aqui, tá? E eu acho que pela forma, né, bem diferente, né, de ter aqui dois elementos, pode acontecer, não sei, eles acabam não abordando muito essa questão em prova, ok? Ponto de fusão e ebulição é outro que não aparece muito também, tá? Com relação à tabela periódica, né? Repito, parece muitas questões envolvendo ponto de fusão e ponto de ebulição, mas não relacionado à tabela periódica. Baseia-se nas mudanças de estado físico na temperatura de fusão. O elemento passa do estado sólido para o líquido e na temperatura de ebulição do líquido para o gasoso. Os pontos de fusão e ebulição variam de acordo com a densidade. Então, também, né, um pouquinho complicado. Eu acho que por isso também que eles não gostam de colocar em questões.
Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Segue a atividade no livro, tá? Páginas 407 e 408 é a atividade do praticando. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau.